Olá, sejam bem-vindos ao canal Rádio Intensivo. É Diego Gumieri aqui e dando continuidade à aula da semana passada, vamos falar um pouquinho sobre reformatação na tomografia computadorizada. Na aula passada, eu fiz uma revisão sobre quais são as bases físicas da reconstrução tomográfica através da projeção e os algoritmos de computador. Na reformatação, o que a gente faz? A gente pega os dados que foram reconstruídos e através de uma ferramenta, de um algoritmo, a gente consegue reformatar essas imagens, ou seja, colocar essas imagens em planos diferentes, agregar a eles algoritmos de projeção de pixels ou até a gente espessar ou não a estrutura que a gente está avaliando. Vamos lá? Bom, as reformatações são divididas em dois tipos, reformatações bidimensionais e tridimensionais. Cada tipo de reformatação tem uma indicação clínica específica e o profissional de radiologia ele deve se atentar qual seria essa indicação para que ele possa desenvolver melhor um estudo seccional otimizado. As principais reformatações bidimensionais são MPR ou multiplanar, naquela que a gente consegue projetar as imagens de aquisição do plano axial nos planos coronal e sagital, e a gente também tem como agregar algoritmos de projeção de intensidade mínima ou máxima, que seria Minimip ou MIP, cada uma com indicações específicas, tá? Então, a reformatação bidimensional, ela tem essa capacidade da gente pegar a imagem, por exemplo, axial, e projetar ela no plano sagital, por exemplo, que é essa aqui, tá? Sagital. A gente também pode transformar essa imagem em um plano axial e a gente poder espessar ou não de acordo com o algoritmo que a gente vai empregar, de intensidade máxima ou de intensidade mínima, né, no qual a gente pode projetar os pixels de maior ou de menor intensidade de reconstrução. Tá? E aqui o plano coronal. Então, sagital, coronal e axial. Tá? Então, essa aqui é uma reformatação bidimensional. Por quê? Porque ela projeta a média dos pixels. Tá? Então, a gente pega lá os tecidos, as diferentes densidades do tecido. Então eu tenho aqui tecidos de partes moles, mais escuro aqui o ar, mais branco o osso, ou meio de contraste, ou metal. E o tomógrafo ele pega a média desses números de TC e ele projeta a imagem chamada de algoritmo de reformatação average, que é a média. Então esse é o padrão da reformatação bidimensional. Porém, a gente também pode projetar um algoritmo MIP, que é a projeção de intensidade máxima. E esse algoritmo ele é muito útil para que a gente possa avaliar a vascularização. Tá? Então a gente consegue avaliar a vascularização pulmonar e também avaliar a presença de nódulos, tá? Como esses nódulos estão dispostos no parênquima pulmonar e também a sua perfusão, certo? E uma das vantagens é a gente poder espessar mais essa imagem. Então aqui eu tenho uma projeção de intensidade máxima de 10 milímetros. Então na física é assim que funciona. Você tem a média dos pixels, tá? E voxels, e você projeta somente os pixels de maior intensidade, tá? Aqueles que têm um coeficiente de atenuação mais elevado. Então isso é muito útil para vascularização e também nódulos, né? Vascularização pulmonar. E quando a gente fizer meio de contraste também, a gente consegue avaliar, por exemplo, os exames angiotomográficos, tá? Ele é muito útil para os exames angiotomográficos. Aqui eu já tenho uma reformatação Minimip, tá? Então nessa aqui eu tenho 11 milímetros de espessura, certo? E o que ele projeta aqui? Ele projeta os coeficientes de atenuação hipodenso, tá? Então eu vi as aéreas, então é muito bom para avaliar a árvore traqueobrônquica, tá? Avaliar doenças que apresentam coeficiente de atenuação baixo, como enfisema pulmonar, lesões císticas,
tá? Pneumotórax, então todas as lesões de hipoatenuação, cistos aéreos, assim por diante, tá? Bronquiectasias também. Então o que ele faz aqui? Você tem a média dos volumes, né? Pixels e voxels, e aí ele projeta apenas os pixels e voxels de menor intensidade, tá? Que no caso é o parênquima pulmonar. Bom, olha lá então. Então você tem lá, em toda a imagem você tem, né, na reconstrução, os pixels de baixa densidade, de alta densidade e de média densidade. Tá? Então a reformatação MPR, que é a multiplanar, ela vai projetar a média desses pixels. Tá? Então a gente tem aqui o algoritmo de reconstrução chamado average. Tá? Na reformatação MIP, você vai projetar apenas os pixels de alta densidade, tá? E na reformatação mini-MIP, você vai projetar apenas os pixels de baixa densidade, tá? Olha aqui, essa aqui é uma angiotomografia de artéria pulmonar para avaliação de tromboembolismo pulmonar, reformatado, né, nos planos coronal, sagital e axial. Tem meio de contraste, tá? Olha aqui o meio de contraste. Tá? Aqui também, ó. Tronco da artéria pulmonar, pulmonar esquerda, pulmonar direita. E na artéria interlobar direita, a gente percebe que existe uma falha de enchimento aqui, ó. Então você tem um trombo extenso aqui no plano coronal. Foi visualizado aqui no plano sagital, ó, os trombos. E aqui também um trombo central visualizada no plano axial. Então, a melhor reformatação, algoritmo de reformatação para avaliar TEP é MPR. Tá? A gente não projeta pixels de alta densidade nem de baixa densidade, porque eles gerarão um artefato de imagem e isso vai dificultar o diagnóstico. Aqui um outro caso é um paciente com um nódulo, né? Uma massa aqui na região do pulmão direito, ó, certo? Aqui, ó, né? Não sei direito o que pode ser essa imagem, pode ser uma telectasia, pode ser uma massa, tá? E aqui a gente tem a presença de nódulos, ó. Você tem nódulo aqui, nódulozinho aqui, nódulozinho aqui, nódulo aqui, tá? Então isso é uma projeção de intensidade máxima. A gente consegue avaliar toda a vasculatura e isso é muito útil para avaliação dos nódulos, tá? Então tem nódulo aqui também, ó. Tá? Certo? Aqui eu tenho um outro paciente com história de enfisema pulmonar e bronquiectasia de tração, tá? Então foi realizada aqui uma reformatação de projeção de intensidade mínima, mini-MIP, tá? E o que a gente consegue avaliar? A gente consegue avaliar aqui, ó, áreas de hipoatenuação, ó. Áreas de enfisema, né, ó. Então essa projeção de intensidade mínima aqui, ela é muito útil para avaliar lesões hipodensas, ó. Tá? Aqui eu tenho as bronquiectasias, ó. Reticuladas, né? Certo? Olha aqui, e também é muito útil para mim poder estreitar as lesões de vidro fosco. Então essa aqui é uma MPR, né? Mostrando aqui algumas lesões em vidro fosco, ó. Tá? Ó. E aí mini-MIP, você apaga o parênquima, né? Normal. E aí, como as lesões de vidro fosco elas são ligeiramente hiperatenuantes, você consegue visualizar essas lesõezinhas em vidro fosco. Também é muito útil para diagnóstico de Covid-19. Olha só, aí eu tenho as reformatações 3D. Então, quais são as principais? As principais são a volume rendering óssea e volume rendering aerado, tá? A volume render óssea, ela é muito útil para avaliação de fraturas, principalmente dos arcos costais, tá? Então, algumas fraturas de arcos costais podem passar despercebidas na tomografia, né, axial. A gente consegue avaliar elas muito bem em uma renderização de volume ósseo. E a gente também usa a VR aerado, tá? E aqui eu trouxe uma normal,
e uma com paciente com Covid-19, mostrando para vocês a diferença do padrão de atenuação. Então você tem múltiplas consolidações, ó, aumento da densidade, tá, nessa imagem, mostrando as opacidades, né, consolidativas, ó, olha lá, novamente do mesmo paciente, né, então normal, e aqui Covid-19, mostrando as áreas de aumento de atenuação, tá, que são importantes para a gente poder mensurar as lesões, a distribuição das lesões no parênquima pulmonar. Era isso aí, pessoal. Obrigado, valeu e até a próxima.